E aí galera, o 140 MBA está de volta e hoje a gente vai falar sobre remuneração de advisors e conselheiros. É isso aí. Não estou com um saco de fazer edição, nem de fazer vinheta, nem de nada disso, mas acho que se eu falar diretamente para a câmera, a coisa pode sair legal e o conteúdo pode sair mais direto e dando menos trabalho para mim e ainda assim transmitir a mensagem para vocês. Então, muitas empresas têm um advisor ou conselheiro, um ou mais deles. O conselheiro, ele tem normalmente uma posição muito importante no mercado, ele é uma pessoa ligada ao core business ou a setores da economia e do mercado que você quer atuar, e ele vai trazer insights, feedbacks e experiência externa para você e para sua empresa. Esse cara, obviamente, ele vai trazer valor. Como ele vai trazer valor, ele tem que ser remunerado de alguma maneira por isso. A remuneração do advisor, como a empresa está começando, normalmente é uma startup com pouco investimento ou com nenhum investimento, ela não tem grana para pagar um alto executivo de um banco, um alto executivo de uma montadora ou um empreendedor super experiente que já fez várias empresas, já vendeu e tal, que venha a ser o seu advisor. Então essa grana não existe. Como essa grana não existe, seria muito difícil atrair essa pessoa por uma remuneração baixa, o que se faz é pagar com ações da empresa, com ações que têm um valor baixo hoje, mas que no futuro podem vir a valer muito. Então, normalmente, paga-se alguma coisa entre 0,5% e 3% da empresa ao longo de 2 anos para esse advisor. Então, se ele ficar 2 anos na empresa, existe um contrato com ele em que ele vai ficar 2 anos na empresa, e se ele ficar os 2 anos, ele leva alguma coisa, depende da sua negociação, entre 0,5% e 3% da sua empresa. E esse valor, ele é verdade, esse valor, às vezes o advisor normalmente ou muitas vezes pode pensar assim, pô, mas esse valor é muito baixo, ter 0,5% de uma empresa que não vale nem R$ 1 milhão, pô, é um valor que não vale o meu tempo durante 2 anos. Realmente, isso é verdade, não vai valer se o valor da empresa for esse, mas a ideia é que a empresa venha a valer muito no futuro, daqui a 5 anos, às vezes 10 anos, essa empresa venha a valer muito dinheiro e valendo muito dinheiro, aquela remuneração que lhe foi dada de 0,5%, de 1% normalmente, ela vai valer muito dinheiro. Imagina as pessoas que eram advisors, por exemplo, do Google, ou até mesmo, por exemplo, do Buscapé, ou agora, para falar de empresas mais recentes, do Uber, pessoas que sejam advisors dessas empresas e que tenham uma remuneração de 1%, de 2%, ao longo de 2 anos, isso se torna muitos milhões, ou às vezes dezenas de milhões de dólares quando acontece o evento de saída. Então esse é o interesse do advisor. O advisor está ali para contribuir. E obviamente a gente não está falando que o cara trabalha todo dia na empresa, não é isso. O papel do advisor não é esse, não é trabalhar todo dia. Aí a gente pode até vir a discutir o papel do advisor no futuro próximo, mas o papel dele é o papel estratégico de ajudar a tomar decisões, numa reunião mensal de 2 horas, normalmente uma reunião mensal de 2 a 4 horas, em que ele pensa sobre os assuntos da empresa e ajuda a tomar decisões. Às vezes é 1 hora semanal e tal, mas nunca é muito mais que isso. A gente não está falando do cara que vai ficar trabalhando na empresa todo dia por 2% da empresa, não é isso. Então é isso, o advisor ele normalmente leva alguma coisa entre 0,5% e 3% da empresa, normalmente por um período de 2 anos. Existem exceções de todo tipo. Existe advisor que vai levar menos, existe advisor que vai levar mais, existe tempos que não vão ser de 2 anos, vão ser de 4 ou de 1, enfim. Isso aí vai de negociação para negociação. Mas a minha experiência de mercado diz que é mais ou menos essa média, sendo que o mais comum é 1%, tá? Para a primeira negociação, normalmente, às vezes que eu vi isso acontecer, o advisor leva, ou o conselheiro, seja lá como você queira chamar, ele leva 1% da empresa por um período de colaboração e de contribuição de 2 anos, e a responsabilidade dele é ajudar a empresa a tomar as melhores decisões possíveis e também de abrir portas no mercado. Como ele normalmente é uma pessoa muito bem conectada, ele vai te ajudar a trazer, a abrir portas em potenciais parceiros, a conversar com potenciais compradores da empresa, conversar com clientes e outros executivos, etc. Vai ajudar, inclusive, no recrutamento e tal. Então, o advisor ele tem um papel fundamental e é um papel que pode, sim, mudar os rumos da empresa. Então, se você é um empreendedor, se você ainda não tem um advisor, um conselheiro para te ajudar, escolha, pode ser mais de um, inclusive. Muitas empresas têm vários conselheiros, e os papéis dele podem ser levemente diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, é colaborar com conhecimento de mercado, uma pessoa externa pensando sobre os problemas da sua empresa com uma visão e com uma experiência que você não tem condições de ter. Essa é a minha dica, esse foi o primeiro episódio do 140 MBA aí depois de
muito tempo sem fazer vídeos, espero fazer vídeos mais rapidamente agora. Eu estou usando aqui a câmera do computador e tal, para ficar mais fácil, porque ficar fazendo setup de câmera e luz e tal, tá dando muito trabalho, e eu não sei se é exatamente isso que vai fazer vocês me acompanharem, eu acho que é mais pelo conteúdo mesmo, então deixem o feedback aí, inclusive sugestões de pauta. Valeu e até mais, e segue a vinheta!